Um beijo? Um pensamento? Ou até mesmo assistir sozinho aquela série que vocês combinaram de assistirem juntos? A traição é um conceito que muda de casal para casal, né? Mas a sociedade parece ter regras bem claras sobre o que ela significa. O tema da traição é um dos que mais foi abordado pela literatura clássica. Madame Bovary, Ana Karenina e Capitu são apenas algumas das adúlteras famosas da história da literatura. Hoje vamos falar sobre histórias de traição que chocaram o mundinho literário e também por que esse tema parece ser tão interessante. Desde o século XIX, o adultério se tornou um dos temas mais polêmicos e fascinantes da ficção, especialmente quando quem trai é a mulher. Em muitos desses livros, o que está em jogo não é só o casamento, e sim o desejo da mulher, o que ele simboliza, o que ele significa e o medo que ele desperta. Vamos ver como alguns dos grandes escritores clássicos, todos homens, narraram a paixão, a culpa e a punição. O realismo tirou o romance de um grande pedestal idealizado e o foco passou a ser a burguesia, uma classe que estava surgindo no horizonte histórico. E com ela, a hipocrisia, essa vida de aparências e também a traição. Para muitos autores, o adultério feminino foi a forma perfeita para expor a hipocrisia dos casamentos e dessas relações baseadas em conveniência e interesse. E vamos começar por ela, a personagem que mais gerou discussões na história da literatura, que até hoje é amada e odiada pelos leitores e também foi objeto dos estudos da psicanálise, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Depois de se casar com um jovem médico, Emma Bovary vive o tédio da vida doméstica e ela passa a sonhar com paixões intensas e avassaladoras, parecidas com as dos romances literários que ela lê. Mas os desejos de Emma Bovary não cabem nas expectativas da sociedade e a traição para a personagem é uma tentativa desesperada de viver, mas escrever sobre uma mulher que ousa ir atrás dos seus desejos deu o que falar. Flaubert foi julgado por atentar contra a moral pública. Aqui no canal a gente tem um vídeo só sobre esse livro, o link vai aparecer aqui em cima, assista se você puder. Olha, gente, desde sempre, quando um livro é proibido, aí que ele desperta interesse, né? Essa polêmica toda transformou Madame Bovary em um sucesso de vendas, em um marco do realismo literário e também em um livro que influenciou praticamente todos os escritores que vieram depois. Não é exagero dizer que Flaubert mostrou a hipocrisia de uma sociedade que deseja em segredo e pune de forma pública. Influenciado por Madame Bovary, o autor português Eça de Queiroz também escreve sobre uma mulher burguesa adúltera que acaba arruinada. Em O Primo Basílio, a protagonista, Luísa, vive um casamento sem paixão. Ela tem uma vida confortável, porém vazia, e é esse tédio que empurra a personagem a flertar com o Primo Basílio. Mais um livro sobre traição feminina, mais um escândalo. Dessa vez em Portugal, chamaram essa de imoral, de corruptor dos bons costumes. Mas o que essa Queiroz queria, na verdade, não era só falar da traição da personagem, e sim mostrar a hipocrisia da burguesia de Lisboa. Luísa não é nem heroína nem vilã, ela é uma personagem que faz parte de um mundo ali que valoriza muito as aparências. E a sua queda ilustra bem essa sociedade em que uma mulher só pode existir entre o altar e o escândalo. Ainda no século XIX, temos o maravilhoso clássico Ana Karenina, de Tolstói. Eu ainda não fiz vídeo sobre esse livro aqui no canal. Farei em 2026. Promessa. Poucas obras na história da literatura mostram tão bem o conflito entre desejo e moral. Tolstói transforma a infidelidade em uma espécie de espelho da alma, mostrando o conflito entre aquilo que a gente sente e aquilo que a sociedade permite que a gente sinta. Ana vive um casamento respeitável, mas sem afeto. Quando ela conhece e se apaixona por Vronsky, ela não trai apenas o seu marido, ela trai o papel que lhe foi imposto, o da esposa obediente, o da mãe ideal e o da mulher silenciosa. Essa traição nasce de um vazio que não tem a ver com luxúria, e sim falta de afeto. Ana busca no amor uma forma de existir por conta própria, mas paga o preço máximo por isso. Enquanto
os homens em relação aos seus desvios e deslizes morais, em geral, são perdoados ou compreendidos, a mulher é punida. A sociedade isola Anna Karenina, o marido a humilha e a personagem é levada à tragédia. Todos esses clássicos têm mais um ponto em comum: eles foram escritos por homens e o desejo feminino acaba se tornando enigma, pecado ou ameaça. Também podemos falar dessa visão masculina sobre traição como ciúmes ou projeção. Em vez da mulher que trai, vamos agora falar dos homens que acreditam que foram traídos e de como a literatura usou o ciúme como uma lente para estudar o desejo. O exemplo mais brilhante que vem da nossa literatura é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Nesse livro, o desejo é pura ambiguidade. E eu acho muito curioso que um dos maiores clássicos da nossa literatura tenha surgido a partir desse tema, o desejo feminino. Bentinho, o narrador e protagonista do livro, reconstrói a sua história com Capitu, movido pelo ciúme e pela insegurança. Capitu traiu Bentinho? Tudo o que sabemos sobre ela é contado por esse marido que desconfia profundamente da esposa. Para muitos leitores, leitoras, estudiosos e críticos, a traição de Capitu é apenas a projeção do medo e da insegurança de Bentinho. A genialidade desse romance tem a ver com essa dúvida que ele sustenta o tempo todo. Capitu de fato traiu ou Bentinho é um ciumento paranoico? Séculos antes, em 1604, William Shakespeare já tinha levado essa insegurança e esse medo masculino ao extremo na sua tragédia Otelo, que inclusive é uma grande referência para Machado de Assis e aparece em Dom Casmurro. Esse texto incrível começa quando o personagem Iago, movido pela inveja, convence Otelo de que a sua esposa, Desdémona, o traiu. E o mais desconcertante dessa história, gente, é que não há prova alguma da traição de Desdémona, apenas insinuações. Mas isso vai escalando de tal maneira que Otelo fica cego. Movido por uma fúria extrema, Otelo mata Desdémona e só depois descobre a inocência dela. Tragedinha leve, né, gente? Aqui, a traição é uma invenção. Só a ideia de ser traído e de ter a sua honra masculina ferida leva Otelo a um ataque de fúria e ele destrói tudo o que ama. Shakespeare aborda um tema que infelizmente ecoa até os dias de hoje. O ciúme não é prova de amor, não, é só violência. A mulher julgada pelo olhar público é bem representada em A Letra Escarlate, um clássico que a Antofágica também publicou. Tem vídeo aqui no canal sobre ele, o link vai aparecer aqui em cima. Nathaniel Hawthorne nos leva à Nova Inglaterra em um período bem puritano. Hester Prynne, acusada de adultério, é obrigada a levar no peito a letra A, mas esse símbolo de vergonha se transforma em uma marca de força, porque enquanto o homem com quem Hester Prynne pecou se esconde, ela enfrenta o julgamento público e cria a sua filha sozinha. Ufa, o desejo feminino parece ganhar um pouco mais de liberdade com o livro O Amante de Lady Chatterley. Também temos vídeo aqui no canal sobre ele, o link vai aparecer aqui em cima. Mas, é claro, esse livro também sofreu censura. O autor, D.H. Lawrence, teve sua obra proibida justamente por conta disso, falar abertamente do desejo de uma mulher. A história de Lady Constance, uma aristocrata casada, e de Oliver Mellows, um guarda da propriedade, era muito mais do que uma trama sobre adultério. A história desafia a estrutura de classes também, a hipocrisia moral e o silêncio em torno do desejo feminino. Lawrence escreveu esse livro com a intenção de reivindicar o sexo como algo válido e precioso e o desejo como algo digno. Publicado no final dos anos 20, o livro foi censurado em diversos países e só em 1960 a Penguin Books decidiu desafiar a lei das publicações obscenas. Pois é, isso um dia existiu. O caso foi levado aos tribunais e se tornou um dos julgamentos mais célebres do século XX. Hoje em dia, em pleno século XXI, eu fico achando muito curioso que um livro tenha gerado um processo. O veredito foi
unânime, não culpado. Então, o livro foi liberado, publicado, vendeu milhões de cópias e iniciou um período de revolução cultural. A traição feminina, de certa forma, é a metáfora perfeita para a liberdade, o momento em que a mulher rompe com o papel que a sociedade lhe deu. Essas personagens todas desafiaram o poder, o casamento, a religião, a moral e por isso foram punidas. Com o tempo, o que era só escândalo, felizmente virou reflexão. O pecado se transformou em literatura e o que era símbolo de vergonha se tornou metáfora da emancipação. Hoje, a gente pode ler todos esses clássicos e perceber as reflexões poderosas que eles levantam, porque além de falar do desejo feminino, da traição, esses livros trazem muitos temas: relações de poder, a hipocrisia da sociedade, tensões entre classes e muito mais. Essas personagens foram em busca de uma existência mais plena e pagaram alto por conta do seu desejo. Eu quero saber de vocês se vocês têm uma adúltera preferida na literatura e também quero pedir sugestões de temas para os próximos vídeos. Podem deixar aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!